É mais do que a palavra, glórias a Deus. É mais do que uma meditação, é mais do que a palavra, é a boca de Deus falando conosco. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e Maria. Glórias a Deus. Glória a Deus. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o unigênito e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, verso 8. Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Glórias a Deus. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto falou, e depois disso aleluia. E depois disso lhes disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe: Clamaremos, Lázaro está morto. Ele disse claramente: Lázaro está morto. E falo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Verso 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muito dos judeus tinha ido consolá-lo, a Marta e Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Depois, Marta a Jesus: Senhor, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. 26. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio. Que, aleluias, glórias a Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Verso 26. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, aleluia, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Todos pensavam que ela ia para o sepulcro chorar, né? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo o laço, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35, perdão. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vinde, vê como o amavam. Os judeus disseram, pois os judeus diziam a todo mundo: vede como o amava. Né? Jesus amava Lázaro, amava Maria e Marta, né? Alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra, Maria. Irmã Marta, disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tirais, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto, igreja, ele não estava mais enfermo, estava já morto, saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto um lenço.
Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Glórias a Deus. Igreja, pode sentar, igreja. O que nós vimos aqui nesta leitura, que Jesus, aleluia, glórias a Deus, lá no início da palavra, Jesus fala que ele estava ali para manifestar, fazer visivelmente notório o poder do próprio Deus na vida dele, porque ele, sendo Deus, Filho de Deus, é Deus também, né, igreja? Jesus, sendo o unigênito Filho de Deus, recebeu das mãos de Deus todo o poder e toda a honra e toda a glória. Jesus manifestara ali antes que ele era a vida de todos aqueles que crescem. Ele falou para Marta, porque, igreja, nós vemos que Marta era mais difícil assim de entender que estava, aleluia, glórias a Deus, diante do Filho de Deus, e que Deus sendo, igreja, nós vemos que Jesus tinha costume de passar, de visitar a casa de Maria, Marta e de Lázaro, né? Era uma casa só, os três irmãos moravam na mesma residência. Jesus era amigo de Lázaro e amava aquela família, conversava com elas, eles viam o que acontecia com Jesus quando ele orava, via todo manifestado a glória de Deus na vida de Jesus. Os milagres que ele fazia, eles presenciavam. Mas, igreja, nós temos a dificuldade na hora da luta, na hora da perda, na hora da dor. Nós queremos fugir do Espírito. Por isso que nós vemos muitas vezes a palavra de Deus dizer que nós temos que buscar a Deus, se consagrar, orar, adorar o Senhor, é quando está tudo bem. Porque nós vemos, igreja, uma família que tinha Jesus como amigo fiel ali, que estava com ele. Eu creio que o assunto seria muitas vezes, igreja, o poder de Deus na vida de Jesus, o poder do Pai, que Jesus teria vindo nesta terra, né? Mas Marta estava sempre, igreja, sempre assim em dúvida, sempre olhando para dois caminhos, olhando para duas saídas, para duas entradas. E a palavra de Deus vai dizer que nós só temos dois caminhos, porque Deus deu livre-arbítrio ao homem para escolher, como ele também fez o céu e fez a terra. Ele fez o mar, né, igreja? Fez a terra seca e fez o mar, né? Fez mananciais, né? Mas Deus deixou o caminho largo e o estreito, aquele bem espaçoso, é aquele que leva as coisas do mundo. Mas Jesus sempre mostrava para os amigos, Lázaro, Maria e Marta, que eles tinham que andar no caminho estreito, era o caminho de luta, de muitas renúncias na igreja, e muitas vezes de muita perseverança. E Marta estava ali, igreja, mas Marta ainda tinha dificuldade. Muitas vezes na igreja vai ter alguém que tem dificuldade ainda de entender, de caminhar com Jesus. Está na presença de Deus, está ouvindo, está testemunhando, ouvindo os testemunhos de milagre da parte de Deus. Está vendo a mudança muitas vezes que Deus fez na vida do irmão, que Deus fez na vida da irmã. Eu, pelo menos, igreja, eu sou um milagre. Um milagre. Todo mundo que me conhece aqui no Padre Andrade conheceu o meu passado, como foi o passado muito, né, na escassez mesmo, na enfermidade. Eu vivi, aleluia, glórias a Deus, mais no hospital do coração, internada. Era com o coração parando, ainda tinha uma febre reumática, uma falta, aleluia, glórias a Deus, de circulação no sangue, um cansaço, tinha
Um espírito maligno, igreja, eu posso dizer um espírito maligno de enfermidade sobre a minha vida, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus levou sobre aquela cruz as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas tribulações. Mas Ele permite, igreja, a luta, a dor. E Lázaro, sendo amigo de Jesus, Maria sendo amiga de Jesus, Marta também, Jesus tendo todos como amigos dele, não estava isento de passar por luta, por tribulação, até pela morte, igreja. Mas tem um milagre, igreja, aqui. Lázaro, mesmo se ele ali, Deus não ressuscitasse, mas no grande dia ele seria ressuscitado, não participaria da segunda morte, ou seja, da condenação final. Porque nós sabemos, aleluias, glórias a Deus, que nós temos, aleluias, glórias a Deus, o direito de escolher se vamos participar da segunda condenação ou se vamos ser isento dela. Porque uma vez que nós confessamos a Jesus, permanecemos na presença dele, nós vamos sim, igreja, um dia sermos chamados, recolhidos por Deus. Vai vir a enfermidade, vai vir a dor, mas se Jesus não curar a igreja, nós vamos ficar lá guardados, dormindo, como ele estava dizendo, Lázaro dorme. Todo aquele que parte em Cristo, ele não morre, igreja, porque no grande dia ele está lá só descansando, irá ser ressuscitado. A Bíblia vai dizer que são os primeiros, a ser acordados para descer a esta terra com Jesus para buscar a igreja do Senhor. Então nós cremos nesta promessa, por isso, igreja, que nós não podemos temer a morte, nem a luta, nem a dor, porque nós temos a certeza da vitória. Qual é a vitória que o crente precisa, igreja? É a salvação, é saber que naquele grande dia nós devemos estar diante de Deus, o advogado fiel Jesus, que vai estar do outro lado, e do outro lado a terceira testemunha que a Bíblia não revela. Nós não podemos também querer, aleluias, glórias a Deus, acrescentar algo que a Bíblia não nos revela. Mas vai ter a terceira testemunha, que Deus não revelou, nem ao Filho dele. E nós vamos estar naquele momento e Deus vai buscar o nosso nome escrito lá no livro da vida. E se o seu nome, o meu nome está lá, Jesus vai passa para a minha direita. Infelizmente, aquele que não está, o nome não foi encontrado no livro da vida, Jesus vai dizer, passa para o lado esquerdo. E o lado esquerdo, igreja, Jesus não está nele. Não tem advogado mais. Não tem mais nem fiança, não pode se fazer mais nada. Tudo estava pronto, como a palavra de Deus vai dizer. Tudo está pronto, não demore e vem. Pastor, meu filho fala com esse homem que eu quero 3 moedas de cheiro verde, que eu não sei nem que vai entrar. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. E nós sabemos, igreja, que a vida, aleluias, glórias a Deus, aqui nós vamos ter altos e baixos. Mas quando formos, aleluias, glórias a Deus, para o descanso, dormir com o Senhor, lá nós não vamos ter tribulação. E quando recebemos de Deus o prêmio maior, que é a coroa da vida, aí é que vai ser bom, porque lá é lugar mesmo de repouso, repouso eterno. Aí a vida continua, é a eternidade. Ninguém vai fugir deste dia, igreja, porque vai estar, aleluias, glórias a Deus, a grande tribulação, e aqueles que vão para a esquerda já vão direto para ela. Não tem mais o que fazer. Não há mais palavra, não há mais evangelho a ser pregado, não há mais intercessão. Agora é só a condenação ou a ressurreição. Nós temos que entender isso. A Bíblia, ela tem que ser pregada, porque vai ter dias que eu vou chegar na presença de Deus e a testemunha vai me chamar perante aquele que eu preguei, que ele não aceitou, que não quis, até zombou, até fez pouco caso. Jesus vai dizer, está aqui, está registrado aqui.
o que fazer. Aí, igreja, por isso que nós vamos ver, mas Lázaro e Maria estavam sabendo tudo o que acontecia ali, mas Marta, infelizmente, precisava ainda de mais um tempo. Ela estava andando de um lado para o outro, é tanto que ela vai perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor não se importa que eu estiva sozinha? Outra hora ela diz: Jesus, fica aí que de vez em quando eu venho te servir. Do mesmo jeito é aquele que está em casa, de vez em quando vem à casa de Deus, de vez em quando vai lá e olha. Era Marta. Se Jesus não tivesse ido naquele dia fazer aquele grande milagre, aquela grande festa ali perante os judeus, e as testemunhas de Jesus ali, e Marta não tivesse se convertido verdadeiramente, porque eu creio que ali Marta, ela, depois do irmão dela ser ressuscitado, ser voltado à vida, eu creio que Marta nunca mais duvidou do poder de Deus. E é assim, igreja, a igreja está aberta, está tendo testemunho, está tendo, aleluias, glórias a Deus, os feitos do Senhor, e nós precisamos, igreja, ouvir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para os que não conhecem, porque vai ter um dia que alguém vai chegar e vai se arrepender. Coco com Nescau aí, coco queimado, vale, irmão, mostra ali o pastor, está na segunda gaveta, coco queimado, está aí. Glórias a Deus. De cima para baixo, a segunda gaveta. Ou a primeira ou a segunda. É amarelinho, pastor.